concluindo. E antes da gente ir direto para a reflexão bíblica, eu queria mostrar para vocês um trecho desse programa que passou. Pode passar, por favor. Primeira vez que eu faço isso na minha vida. Esse é o chefe secreto. Você nunca mexeu com ferramenta? Pouco. Logo de cara, o chefe secreto encontra um funcionário abusado. Aqui em cima não vai por quê, senhor? Vai depois? pensa. Vai depois? Não, aí vai alguma coisa. Eu vou beber uma água, você monta isso aí. Caramba. Professor exigente. O nome dele é Fabrício. Mas todo mundo na empresa o conhece como Cigano. As peças estão aí, ó. A moto. Cola, vai dar rosca. Montar o quê? Tá o quê, bicho? É fácil demais. É fácil? É fácil. Fácil quando se sabe. Parece que o Cigano perdeu a paciência com o principiante. Aí pra você tá apertado, né? A outra Um parte. pouco mais apertado agora, eu acho. Cigano foi o primeiro mecânico dessa nova unidade, em Goiás. Olha só, irmãos, Mas e o Cigano? esse que estava de óculos, ele era o chefe disfarçado. Vocês viram a maneira que o Cigano ali falou com ele? Faz aí, monta aí. E era o próprio chefe, era o próprio dono da empresa. E a pergunta que eu trouxe para fazer para cada um de nós, e por isso eu trouxe esse vídeo, é: será que nós damos o nosso melhor quando pessoas importantes não estão olhando para a gente? Será que no nosso trabalho, quando o chefe não está de olho, a gente faz as coisas o melhor que a gente pode, ou a gente faz mais ou menos? Será que quando uma liderança, ou mesmo da igreja, um pastor, um líder, estão nos observando, nós damos o nosso melhor, somos exemplares, mas quando alguém está olhando para a gente não dá o nosso melhor? Olha a reação do Cigano, quando ele descobriu que ele estava de frente com o Cigano? chefe. Ele fez o diretor de bobo, mas é um dos melhores mecânicos da fábrica. E agora? Sou o Valdo Marques, eu sou o diretor administrativo financeiro desse. Pode cortar aí. Acredita. Imagine a vergonha, né, de descobrir que ele agiu daquela maneira para com o chefe dele. E a pergunta mais importante, duas na verdade: nós estamos dando o nosso melhor mesmo quando as pessoas não estão olhando para a gente? E a segunda, se não, será que Deus ele se agrada dessa nossa atitude? Vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses 3, verso 23, acompanhe a leitura. Metade do que vocês fizerem, começa assim aí a leitura de vocês? Um pouco do que vocês fizerem, é assim que está na Bíblia de vocês? 90%, Gilson, 90%. Tudo o que vocês fizerem, façam como? De todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha só que interessante, irmãos. É um pouquinho que a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor? É só aqui na igreja? Quando eu estou lá atendendo meus pacientes, né, Joana? Você está fazendo isso para o Senhor. Alejandro, atendendo os pacientes para o Senhor. Gilson, dando uma consultoria sobre alimentação, sobre cuidados da saúde. Uma professora, uma psicóloga, cuidando das crianças, está cuidando para o Senhor. Tudo. E quando nós estamos fazendo isso, é como se nós estivéssemos prestando um serviço ao próprio Deus.
E como Deus ele espera que nós façamos um serviço para Ele? O que vocês acham? Mais ou menos? Pode ser de qualquer jeito? O que vocês acham? Mais ou menos serve? Como deve ser? Nessa série, tiveram mais de um chefe, teve mais de um chefe que também se disfarçou de funcionário. Em um outro episódio, olha só a atitude desse funcionário. Pode passar. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho, quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho no caso de ação social que faz é com ex-usuários de droga. Vocês perceberam o que esse funcionário falou? Quando vocês forem fazer uma coisa, pensem o seguinte, que é para Deus. Porque aí vocês vão fazer o melhor. Ele tirou isso da onde? Abra aí no verso 17 agora, vamos ler. Posso pedir para alguém ler esse verso para a gente? Bem alto. Alguém pode ler? Olha só, as nossas boas ações, elas dão graças a Deus. Então, quando nós fazemos algo e nós damos o nosso melhor, nós estamos dando graças a Deus. Em palavras, em ações. O que foi que Paulo disse, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Todas as nossas ações devem ser feitas como se nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. E quando nós falamos disso, me vem uma pergunta à mente que eu fiz para vocês. Como Deus espera que nós trabalhemos para Ele? E a resposta vem na minha mente a história da construção do tabernáculo em Israel. Deus, ele queria habitar no meio do povo. Foi isso que ele falou para o povo, não foi? Mas ele falou assim, ó, Moisés, faz uma cabana aí do lado da sua e eu vou morar aí do seu lado, você é seu vizinho. Foi assim? Foi de qualquer jeito? Como é que foi? Teve ordens? Teve regras? Chega até a ser um pouco cansativo quando a gente lê todas as instruções, não é verdade? E Deus ele ordenou qual deveria ser a cor da roupa, o material dos móveis, a cor dos tecidos. Por quê? Aquilo era importante. E Deus exige que nós façamos as coisas para Ele de maneira perfeita. Quando a construção do templo, pode passar também, quando foi feito um novo templo e Salomão liderou essa construção, foi feito de qualquer jeito? Porque Deus esperava as coisas com perfeição, com ordem. Como então nós devemos agir no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade, ajudando um amigo? A Bíblia também vai nos responder. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 48. Mateus 5, verso 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. No Sermão do Monte, Jesus disse que os seus discípulos deviam buscar a perfeição, assim como a do Pai. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, verso 1 agora. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja... O que está escrito aí? Perfeito. Isso diz para mim e para você uma coisa. O padrão que nós devemos buscar como cristãos, como filhos de Deus,
é a excelência. O padrão que nós devemos buscar é a perfeição. Deus, ele já tinha aparecido a Abraão, e ele disse: eu vou te abençoar. E ser tu uma bênção aos outros. Então, o padrão que nós devemos buscar é a perfeição e a excelência em todas as nossas atividades, no trabalho, na escola, na família, na nossa organização financeira. Você, preste atenção nisso, você que aceitou a Cristo como seu Salvador, você tem um objetivo. Você foi chamado para uma missão. E essa missão é muito grande, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Nós esquecemos que, como filhos de Deus, nós temos uma missão aqui nessa terra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. E agora nós vamos ler os versos 14 até o 16. Posso pedir para uma outra pessoa ler para a gente, bem alto? Tem luz lá na casa de vocês? Imagino que tem, né? Hoje todo mundo tem luz. Alguém pega a luz e enfia debaixo da cama? Serve para alguma coisa? A não ser que você queira procurar algo lá, não é verdade? Jesus diz que você, Renata, Nico, Cleis, você, coloca o seu nome nesse verso. Você é a luz do mundo. A luz de Cristo, ela deve refletir através de nós. E para isso nós precisamos contemplar o caráter de Cristo. Tem um texto de Ellen White muito interessante, que eu tinha uma outra Bíblia, eu escrevi na capa da minha Bíblia, que diz assim, que aquele que contempla o incomparável amor do Salvador, o seu caráter, ele será transformado, ele será purificado, e ele sairá para servir de luz ao mundo, para refletir em certa medida esse misterioso amor. Jesus, ele quer refletir a sua glória, e para isso nós precisamos contemplar o seu caráter. Mas essa luz, ela não vai ser refletida se nós fizermos as coisas de qualquer jeito. Olha o que diz esse verso. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Aí vamos imaginar que o Gilson me chamou lá para fazer um serviço para ele. Eu sou instalador de chuveiros. E eu vou lá e faço um serviço porco, um serviço ruim. Eu estou glorificando a Deus através desse meu serviço? Se o Gilson não conhece a Deus, ou mesmo que ele conheça, eu vou estar dando um bom testemunho de Cristo? Deus espera que nós demos o nosso melhor em cada uma das atividades. E essa é a maneira em que nós devemos testemunhar ao mundo do amor de Cristo. Hoje de manhã a gente estava ouvindo um programa da Novo Tempo e o pastor Williams Costa Jr., ele tem um ministério musical muito bonito. E ele tem uma música que fala sobre a nossa atividade, o nosso envolvimento no serviço, que se chama Mãos. Não sei se vocês têm essa música em espanhol, mas a letra dessa música é muito bonita. Se você souber, cante comigo. Diz assim: estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Que lindo, não é? Deus, ele quer usar você e as suas mãos, o seu serviço, para abençoar outras pessoas.
E existe uma cura para as pessoas que elas não sabem que elas têm esse alvo elevado, essa missão importante? Sim, existe. Nós deveríamos estabelecer um alvo elevado para a nossa vida. Eu quero ler um texto com vocês sobre isso. Mateus, capítulo 25, verso 26. Mateus capítulo 25, versos 26 e 27. Posso pedir para outra pessoa ler para nós, por favor? Vocês sabem qual é o contexto desses versos? Quem lembra qual é o contexto desses versos? A parábola dos talentos. Jesus ele conta que um homem, ele distribuiu talentos. E para um dos seus funcionários ele deu 10 minas ali. Para o outro, ele deu 5. Para o outro, ele deu 2. E cada um desses homens, desses servos, eles deveriam multiplicar o dinheiro enquanto o Senhor estivesse fora da sua terra. O primeiro, ele trabalhou diligentemente, ele se esforçou para multiplicar aquilo que o Senhor havia dado. Quando o Senhor voltou, ele o recompensou, o parabenizou. O segundo, a mesma coisa. Mas o terceiro, ele escondeu os seus dons. Ele escondeu o dinheiro que lhe foi confiado e ele não o fez multiplicar por medo do seu Senhor. Isso diz uma coisa para mim e para você. Deus, ele te abençoou com dons. Deus, ele te concedeu talentos. Mas muitas vezes, nós enterramos eles. Muitas vezes, nós somos o cristão esquenta-banco. A gente vem aqui para a igreja, a gente espera uma boa programação, um bom culto para a gente sair feliz daqui. Mas e a nossa atividade lá fora? O que foi que Jesus disse? Ide. Com os nossos talentos, com aquilo que nos foi confiado, nós devemos trabalhar. Olha o que o verso 30 nos diz. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O cristão inativo, o cristão esquenta-banco, ele está caminhando para um caminho perigoso, um caminho de trevas espirituais. Deus, ele te chama para usar os seus dons, os seus talentos, mas não só usá-los da melhor maneira possível para abençoar as pessoas nesse mundo. Olha só o que Ellen White diz nesse texto. Posso pedir para alguém ler em espanhol para a gente? Lo triste es envolver en un pañuelo el talento que se nos confía y esconderlo en el mundo, porque eso es tirar la corona de la vida. Dios quiere nuestro servicio, las responsabilidades para cada uno, y solo podemos cumplir la gran misión de la vida cuando estas responsabilidades son ampliamente aceptadas y se cumplen fiel y concienzudamente. Alguém pode dizer, eu não tenho talento? Eu não tenho dom? Eu não sou pastor da igreja, não tenho nenhum cargo. Alguém pode dizer isso? Olha aquela frase, há responsabilidades para cada um. E nós devemos usar essas nossas responsabilidades, os nossos dons, os nossos talentos, de maneira fiel, de maneira conscienciosa, isso quer dizer da melhor maneira possível, para impactar as pessoas. Você acha que Cristo, quando ele ia fazer algo de madeira, lá uma mesa, uma cadeira, ele fazia uma cadeira bamba? Será que bamba? Alguém pode traduzir? Que acho que os amigos espanhóis não entendem. Algo chapuça. Eu imagino que Jesus fazia a melhor cadeira de todas. Fazia a melhor mesa de todas. E nós devemos buscar fazer o melhor também.
Enterrar os nossos dons é o mesmo que enterrar a coroa da vida. Por isso, nós devemos estabelecer um alvo elevado. Sabe aquele jogo de dardos? Naquele jogo, você quer acertar o que está mais longe do centro ou o centro? É o centro que vale mais pontos, não é? Não é? Mas vamos fingir que é o centro. Para ter mais pontos. É o mais difícil de acertar. Na nossa vida, nós também devemos mirar o melhor. Nós devemos ter um alvo elevado. Pode passar para a gente, por favor? Olha só o que Ellen White diz. Cada um de vocês pode estabelecer um alvo. Vocês não devem se contentar com realizações mesquinhas. Estabeleçam alvos elevados e não poupem esforços para alcançá-los. Quando nós usamos os dons, os talentos, a inteligência, o dinheiro que Deus deu para a gente, de uma maneira desleixada, de uma maneira porca, nós estamos desperdiçando, nós estamos enterrando aquilo que Deus nos deu. Deus espera que nós estabeleçamos alvos elevados e que nós lutemos e demos o nosso melhor para alcançá-los. Abra sua Bíblia agora em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Alguém pode ler para a gente, por favor? Olha só, tudo que vier à sua mão, faz-o conforme as suas forças. Então Deus, ele me deu força para ser um bom empregado, ou para construir um bom negócio, para ser um bom aluno. E se eu faço mais ou menos, vou fazer assim, estou com preguiça hoje, será que isso agrada a Deus? Vocês já pararam para pensar que essa vida é a única que a gente tem para dar o nosso melhor? E às vezes a gente se contenta com realizações mesquinhas. Às vezes a gente, no nosso trabalho, enquanto o chefe não está vendo, nós agimos de uma maneira mesquinha. Enquanto nós deveríamos estar agindo igual o outro rapaz. Nós deveríamos estar dando o nosso melhor. E talvez você esteja pensando, mas é muito difícil, mas eu não consigo. Olha só o que Ellen White diz nesse outro texto. Amparados pelos princípios religiosos, vocês podem atingir qualquer altura que desejarem. Olha só que interessante, qualquer altura que desejarem. Ficaríamos felizes em vê-los levando-se à nobre altura que Deus quer que alcancem. Vamos fazer uma pausa aí. Deus, ele quer que você tenha um trabalho mais ou menos, que você faça as coisas mais ou menos. A nobre altura que Deus quer que alcancem. Jesus ama os preciosos jovens e não lhe agrada vê-los crescer com talentos não cultivados e não desenvolvidos. Eles podem se tornar homens fortes de firmes princípios, aptos para lhes serem confiadas elevadas responsabilidades. E para esse fim podem, ficou errado ali, mas é licitamente direcionar os esforços. Deus, ele espera que você dê o seu melhor. E amparado pelos princípios religiosos, Deus estará ao seu lado. E quando nós falamos sobre isso, sobre dar o nosso melhor, me vem uma história à mente. E eu queria terminar esse sermão com essa história. Havia um jovem, e ele era de uma família rica. Seu avô era rico, seu bisavô era rico. E ele tinha uma família muito grande. Só que família já é um problema.
Famílias grandes, às vezes, se tornam um problema maior. E os seus irmãos não gostavam dele. Seus irmãos caçoavam dele, faziam de tudo para que ele não se desse bem. E um dia, esse jovem estava vindo lá ao longe e os irmãos dele viram ele. Jogaram ele num poço, depois o venderam para um país distante. E o que aconteceu com esse jovem agora? Imagina ele naquele caminho sendo levado, talvez por cavalos ou talvez por camelos no deserto, chegando ao Egito. E ali José, ele foi vendido. Imaginem, você ser tirado da sua família, ser levado para um país estranho, uma língua desconhecida. E ali José esteve, no Egito. Foi comprado por Potifar, um chefe, um homem importante no Egito. E o que ele fez? Será que ele disse, bom, agora eu estou longe da minha família, Deus nem pode me ver aqui, vou fazer as coisas de qualquer jeito. Foi isso que ele fez? José deu o seu melhor na casa de Potifar. Ele cresceu, se tornou um homem importante naquela casa, ele governava e cuidava das coisas naquela casa, mas Satanás o quis atacar. E muitas vezes nós pensamos, bom, eu vou ser fiel a Deus e eu vou receber as bênçãos dele. Eu vou receber talvez um carro bom, um salário bom, uma casa, uma esposa, um namorado. Mas Satanás o atacou. A esposa de Potifar quis o tentar para ter relações sexuais com ele, mas ele disse o quê? Não. Como eu vou poder pecar contra o meu Deus? E olha que interessante o que diz no início desse verso. Amparados pelos princípios religiosos, vocês podem atingir qualquer altura que desejarem. Eu imagino que José, ele sonhava. Lembra o sonho que ele teve? Dos irmãos o adorando, servindo ele, se prostrando. E José, ele foi fiel na casa de Potifar, disse não ao pecado e por isso ele foi parar na cadeia. E por isso, ele deixou de ser fiel a Deus? Na cadeia, ele deu o seu melhor. E ali, no fundo daquele calabouço, imagine um lugar escuro, um lugar úmido, insalubre. Ele deu o seu melhor, ao ponto de se destacar naquela cadeia e ser um chefe ali dos carcereiros. Deus recompensou a fidelidade de José. Deus recompensou porque ele deu o seu melhor. E algum tempo depois ele teve uma oportunidade de revelar o sonho do rei, o sonho do homem mais importante da terra naquela época. José, ele se tornou então o governador do Egito. E ele continuou dando o seu melhor. Em nenhum momento, José, ele disse, eu vou fazer as coisas de qualquer jeito, eu estou longe da terra do meu pai, ou agora eu atingi as alturas, eu vou dar uma relaxada. José deu o seu melhor. E você é chamado hoje a dar o seu melhor aqui. Você saiu do seu país, você é um estrangeiro, assim como José. E Deus, ele tem uma missão especial para você. Você deve refletir o seu amor. Você é a luz do mundo. E para isso, nós devemos dar o nosso melhor, devemos colocar um alvo elevado para a nossa vida. E Deus, ele vai te abençoar e pessoas vão ver em você a Cristo. Amém.
Vamos agora de pé louvar ao Senhor com o hino final. Três, 9, 2. Ser igual a Cristo. Em português. Pai, ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja o meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Como devo eu falar? Como demonstrar amor? Como orar e trabalhar para ser qual Cristo? Ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Amém. Você quer dar o seu melhor? Você quer ser igual a Cristo? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido que habita nos altos céus, obrigado por esse culto jovem, que o Senhor possa abençoar cada ser aqui presente, cada irmão, e que o Senhor possa habitar em nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar a darmos o nosso melhor, que possamos viver uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de glórias a Ti, através de nossas ações, desde as mais simples às mais complexas. Que o Senhor perdoe também os nossos pecados, nos dê uma feliz semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém.